Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês um vídeo que eu espero que vocês me ajudem muito a divulgá-lo. Porque é algo que eu sempre imaginei que poderia acontecer. Um governo brasileiro trabalhando junto com a Polícia Federal, o Ministério Público para combater a corrupção. Hoje todos nós... Hoje, uma das grandes notícias é uma mega operação da Polícia Federal, iniciada pela CGU, Controladoria Geral da União, da Presidência da República, sobre corrupção contra os aposentados do INSS. Corrupção que começou em 2019, passou os 4 anos do governo Bolsonaro, e só em 2023, após o Lula assumir, ela foi percebida, investigada administrativamente. Quando a CGU percebeu que o negócio era gigantesco, ela colocou a Polícia Federal na jogada. E nesse vídeo que eu vou trazer para vocês, a gente vai ter uma fala do ministro Ricardo Lewandowski mandando um recado duríssimo para quem pensa em cometer corrupção no governo Lula, e também o ministro da AGU dizendo quando tudo isso começou. Vamos fazer o seguinte? Já mete o dedo no like e vamos direto para esse recado nada sutil para quem pensa em cometer corrupção no governo Lula, do ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ouvi-lo? Operação por intermédio do nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, que nos está presente, juntamente com o nosso ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, e também o ministro Carlos Lupe, que é da Previdência Social. Então, desde as primeiras horas da manhã, isto é praxe, o presidente recebe a informação de que uma determinada operação, quando é de vulto, foi deflagrada. Ele é informado no momento em que a operação ocorre, assim como o ministro, que essas operações ocorrem em segredo de justiça e, por motivos óbvios, não podem ser antecipados para nenhuma pessoa, para nenhuma autoridade, por mais elevada que ela seja do ponto de vista hierárquico. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu, pediu detalhes, falei com ele logo de manhã, por volta das 7 e poucos da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Nós fizemos depois, na parte da manhã, com os ministros aqui presentes, uma reunião de avaliação para saber o que é que foi descoberto até o momento e quais as providências, sejam elas policiais, sejam elas administrativas, que serão tomadas daqui por diante, para impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados. Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e por isso estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. O que nós queremos dizer que essa é uma operação especial, evidentemente, mas não é extraordinária, ela se insere naquele conjunto de operações que o Ministério tem desenvolvido contra o crime organizado, seja no que diz respeito ao tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. No setor de combustíveis, estamos fazendo também uma operação muito grande, onde há um inquérito aberto pela Polícia Federal, onde o nosso núcleo estratégico de combate ao crime organizado está atuando especificamente nessa área, e também, evidentemente, não esquecemos o setor da corrupção. Não admitimos neste governo a corrupção, seja ela qual for, venha de onde vier, sobretudo em prejuízo do erário público.
O nosso ministro Vinícius de Carvalho agora exporá aos senhores e às senhoras os detalhes desta operação. E é importante que se diga que essa operação foi sendo investigada desde o início de 2023 pela CGU no âmbito administrativo, quando a CGU percebeu que ela atingiu um vulto que aparentava realmente a existência de uma operação criminosa perpetrada por uma organização mais ampla. A Polícia Federal foi acionada no início desse ano para a abertura de um inquérito, e esse inquérito, então, seguiu a tramitação normal com a intervenção judicial autorizando as distintas diligências. Então, passo a palavra agora ao ministro Vinícius para que faça uma exposição mais detalhada. Depois falará o nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, para dar mais detalhes. O ministro Carlos Lupe está presente. Se existir alguma indagação, alguma pergunta a qualquer um de nós estaremos prontos para respondê-las. Muito obrigado por enquanto. Bom dia a todos e todas. Bem, meus amigos, vocês viram aí o duro recado do ministro Ricardo Lewandowski. Eu sempre imaginei isso na nossa política. Uma Polícia Federal independente, um ministro da Justiça independente, fazendo o que tem que ser feito, junto com a Controladoria da União, ajudando a combater a corrupção. Vamos continuar aqui, e agora o Vinícius vai explicar direitinho como isso tudo começou. Vamos nessa? Dizer que, reforçando isso que o ministro Lewandowski acabou de falar, que essa é uma operação de combate à corrupção, é uma operação de combate a uma fraude, mas é, sobretudo, uma operação de defesa dos aposentados, das aposentadas, dos pensionistas e das pensionistas desse país. Nós temos 6 milhões de pessoas que são descontadas mensalmente em algum valor do seu salário de aposentadoria, da sua aposentadoria, por conta desses descontos associativos. É importante, muito importante, que todas essas pessoas que, por acaso, tenham esses descontos, sejam descontadas, saibam exatamente por que elas estão sendo descontadas e que elas, obviamente, tenham vontade, tenham declarado e manifestado plenamente a sua vontade de realização desses descontos para essas associações. O que nós apuramos a partir de 2023 é que, infelizmente, essa não era uma realidade. O que nós apuramos e investigamos, junto com a Polícia Federal, é que, infelizmente, várias dessas pessoas, a grande maioria delas, não tinham autorizado esses descontos. Esses descontos eram, em sua grande maioria, fraudados. Em função de falsificação de assinaturas, em função de uma série de artifícios utilizados para simular essa manifestação de vontade que não era uma manifestação de vontade real dessas pessoas. O que significa autorizada a realizar esses descontos? Desde lá de trás, havia a necessidade de que essas entidades fizessem um acordo de cooperação técnica com o INSS para que elas pudessem realizar esses descontos. Então, aqui é o ano da assinatura desses acordos de cooperação técnica. Vocês podem ver que apenas uma delas assinou esse acordo em 2023. Todas elas tinham assinado esse acordo e realizavam esses descontos antes de 2023. Tá? Então, é importante que isso fique claro para todo mundo. Não é? Durante o governo Bolsonaro. Porque não é uma situação que aconteceu agora. Né? A apuração começou em 2023, mas esses descontos já vinham sendo realizados anteriormente. Gostou dessa informação? Meta o dedo no like, comente e passe bastante adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live. Valeu, gente. Tchau.